da minha fé, estou guardando ela. Ele diz assim, terminando assim um trabalho que me deste para fazer. Versículo 5 diz: agora, Pai, dá-me da tua presença, na mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Mas nós vamos pular alguns versículos para frente. No versículo 11 diz: agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas não estou mais no mundo, Pai Santo. Pelo poder do teu nome que me destes, guarda para que sejam um, assim como tu é um em mim. Ele está dizendo que ele está intercedendo pelos seus discípulos, está intercedendo pelos seus apóstolos. Ele sabe que a partir desse momento da sua partida, as coisas seriam difíceis. Ele sabe que eles seriam perseguidos, eles seriam maltratados, eles seriam sentenciados a mortes injustamente. Eles iriam passar por ultraje, por humilhação e por vergonha. Mas ele sabe que eles não estariam sozinhos. Ele haveria de mandar o Espírito Santo que estaria com eles, e o próprio Jesus Cristo estaria conosco nessa caminhada. A palavra vai nos dizer, irmãos, que nos versículos seguintes, o versículo 20 vai dizer, irmãos, ele diz assim: Pai, eu não peço somente por estes, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Olha que coisa interessante. Jesus estava fazendo uma oração profética, aleluia, que abrangia aquele século e os séculos vindouros. A oração sacerdotal de Jesus Cristo, que também era uma oração profética, ele estava profetizando e abençoando a minha vida e a sua vida mais de 2000 anos depois da sua morte e ressurreição. Ele está dizendo: Pai, que todos aqueles que crerem na pregação de Pedro sejam salvos, e que todos aqueles que crerem na pregação daqueles que creram na pregação de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João sejam salvos, que todos aqueles que futuramente vão crer no meu nome sejam salvos. Isso alcançou o Flávio, isso alcançou o Cacara, alcançou o Antônio, alcançou a Silma, alcançou você que está sentado aí há mais de 2000 anos. Esta oração continua tendo poder, de fazer coisas extraordinárias no meio das gerações. A palavra do Senhor diz: aviva, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, ó Deus, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, porque no começo a gente está com todo aquele gás, no final a gente está vendo a reta de chegada e cria coragem, mas quando a gente está no meio do caminho, é que bate o desânimo, é que bate o desespero. A pessoa olha para trás e diz: está praticamente a mesma distância, se eu voltar eu não vou perder nada, mas se eu continuar, eu tenho que repor minhas energias, minhas forças para chegar até o final. Então, no meio do caminho, é o momento mais difícil que tem para a gente continuar. É o meio do projeto, é o meio do casamento, é o meio da obra. Tudo pela metade não é bom. Deus faz a obra perfeita e completa. Deus quer que você continue fazendo a obra que Ele colocou nas suas mãos. Quando Ele escreve vem a palavra para o profeta Daniel no capítulo 12. Aleluia, Daniel é um homem que está encerrando o seu ministério. Daniel serviu a Deus longos anos naquela terra estranha, durante o mandato, o reinado de praticamente 4 reis que dominaram aquela terra. Daniel se manteve íntegro e leal a Deus durante esses 4 reinados. Serviu ao Senhor desde moço, desde o dia que chegou na terra da Babilônia, desde o dia que começou a praticar aquele jejum de legumes e frutas, até o dia que estava velho e barbudo e de cabeça branca. Mas a palavra vai nos dizer que ele, irmãos, aleluia, a palavra que foi dirigida para ele: tu, porém, vai até o fim, e no final dos teus dias se levantará para receber o teu galardão, a tua recompensa e o teu descanso. A palavra deixa bem claro, irmãos, que a promessa de descanso era nos braços do Senhor. Só que tem muita gente hoje querendo descansar no meio do caminho, irmãos. Tem muita gente querendo descansar quando não é para descansar, querendo parar quando não é para parar, querendo desistir quando não é para desistir. Mas a palavra para nós é uma palavra de ânimo, de incentivo. Não pare, não fique parado, não fique estacionado, continue andando. Reúna suas forças, reúna sua coragem, as suas energias e continue adiante, porque a palavra do Senhor para o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, irmãos, lá em 2 Timóteo capítulo 7, versículo 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me aguarda a coroa da justiça, a qual o Senhor dará, o justo juiz me dará naquele dia. Aleluia. Será que nós podemos dizer isso, irmão? Que estamos combatendo esse bom combate?
Será que nós estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor? Ou nós estamos sendo péssimos nesse bom combate? Ou será que nós estamos perdendo a carreira? Porque Ele diz: eu combati o combate, aleluia, terminei a carreira. Mas a nossa carreira está longe de terminar. Nós temos muito chão para andar, irmãos. Nós temos um caminho para trilhar, aleluia. Enquanto nós trilhamos esse caminho, nós temos que fazer o que Jesus diz, que Ele manifestou, aleluia. Vamos ler o que Ele diz aqui nesse versículo que lemos, do versículo 4. Ele diz: eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa. Enquanto nós esperamos Jesus voltar, nós temos que revelar ao mundo o poder operador de Jesus para fazer milagres no meio da multidão, para fazer milagres na vida das pessoas. O maior testemunho que nós podemos contar é aquilo que Ele fez na nossa própria vida. Se você, enquanto espera a tua cura, enquanto espera o teu milagre, enquanto espera a tua porta de emprego, o teu casamento, a restauração dos teus filhos, do teu marido, da tua casa, você continua servindo, você continua adorando, você continua testificando, você continua contando as grandes coisas que Deus fez na tua vida, porque não há nada mais impactante do que você contar aquilo que Deus fez na sua própria vida. Meu irmão, eu duvido, mas eu duvido um crente que está na igreja hoje, que não tem um testemunho de fé e milagre para contar daquilo que Deus fez na sua vida, irmãos. Aleluias. É muito fácil a gente olhar hoje as pessoas subirem aqui no altar, louvar o Senhor, como a irmã estava falando de oferta e dízimos, o bispo Cacau, o pastor Flávio, a pastora Lu. Vocês olham esses homens de Deus, mulheres de Deus subirem aqui, e você pensa que foi fácil. Vai ver a história, irmão. Vai ver as lágrimas, vai ver a perseguição, vai ver a humilhação, vai ver as provações que enfrentou para chegar até aqui, para estar no lugar de honra. E a luta ainda é maior para quem está na frente de batalha, serve de escudo. Os primeiros tiros, os primeiros ataques atingem aquele que está na linha de frente da batalha. E justamente nós que estamos na linha de frente somos os primeiros a ser atingidos. Só que quando esse tiro vem na nossa direção, e tem uma igreja de joelho intercedendo pela sua liderança, o tiro bate no escudo da fé e cai por terra, e nós não somos atingidos. E se cumpre a palavra que 1000 cai ao seu lado e 10.000 à sua direita, e nós não seremos atingidos. E se nós estamos de pé, é porque tem uma igreja de joelhos que intercede pelas nossas vidas, que intercede pela nossa família, que intercede lá, bracamanda, rabacai, por cada área da nossa vida, irmãos. Isso não tem preço. Aleluias. Eu fui visitar uma irmã que estava sumida da igreja. Estive na casa dela e disse: irmã, nós estamos sentindo essa falta na igreja, porque a igreja não existiria se não fosse você sentada lá no banco para ouvir a palavra de Deus, ir lá fora e produzir frutos para o reino. Não precisaria de pastor, não precisaria de pregador, se não tivesse pessoas sentadas nos bancos para ouvir a pregação do Evangelho. Então não é só você que precisa de Jesus, não é só você que precisa estar na igreja, a igreja precisa de você, Jesus precisa de você. Você é importante com a sua presença, com a sua intercessão, com o seu dízimo, com a sua oferta, mas acima de tudo, multiplicando aquilo que você aprende lá dentro, lá fora, anunciando o reino de Deus. E é isso que Jesus fala ao Pai quando Ele está fazendo a sua oração. Aleluia. Ele deixa bem claro: eu revelei no mundo a tua natureza. Vamos revelar ao mundo, irmãos, quem é Jesus. Vamos revelar o que Jesus fez na nossa vida. Vamos revelar o que Ele está fazendo na nossa família, o que Ele é capaz de fazer por aquele que é alcoólatra, por aquele que é drogado, por aquele que é viciado, por aquele que está perdido, por aquele que perdeu a esperança. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: irmãos, não pare no meio do caminho, continue levando a palavra. Olha, Deus vai mandar uma resposta do céu na hora que você menos espera, porque a resposta de Deus às vezes vem de repente, como lá em Atos capítulo 2, quando Jesus sobe ao céu, Ele diz: olha, não deixarei vocês órfãos, mandarei o Consolador. Aleluia. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que sejam do alto revestidos pelo esse poder. Eles começam a se reunir em Jerusalém, na sinagoga, e passam os dias e nada acontece. As pessoas vão diminuindo e vai diminuindo e vai diminuindo. No dia de Pentecostes, a palavra fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu. Aleluias. O que veio do céu, pastor Antônio? O Espírito Santo veio para cumprir uma das maiores e mais importantes promessas que Jesus deixou para nós: não vos deixarei órfão, eu enviarei o que? O Consolador, irmãos.
É por isso que nós, irmãos, precisamos demais do Espírito Santo. Porque às vezes que a gente não tem força para orar, pastor Flávio. Quantas vezes a gente dobra o joelho em casa, na madrugada, e não tem palavras, e a gente fica orando em espírito ali, com aquele nó na garganta, e a nossa mente viajando pelo mundo, intercedendo pelas pessoas, pensando nos problemas. Porque, irmãos, a vida de pastor é uma vida tribulada, porque além dos nossos problemas, a gente sabe do problema de todo mundo. E quando a pessoa está triste, a gente está triste. Se a pessoa está afastada, a gente está preocupado. A gente se preocupa com a parte administrativa, a gente se preocupa com a parte espiritual, a gente se preocupa com a parte financeira, a gente se preocupa com o clima da igreja, com a comunhão entre irmãos. Então, irmãos, é uma preocupação muito grande. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai deixar a gente sozinho no meio dessa caminhada. Ele vai levantar Pedro, Ele vai levantar Tiago, Ele vai levantar João para estar do nosso lado. Ele vai levantar Arão e Ur, como foi com Moisés, para segurar a mão daqueles homens levantadas. Enquanto Moisés estava intercedendo pelo povo, Arão e Ur serviam de apoio. E Deus diz a mesma coisa dessa noite. Pastor Flávio, Bispo Cacá, Deus levanta Arão e Ur neste lugar, para estar na retaguarda, para que vocês tenham apoio nas horas decisivas da batalha espiritual. Deus vai levantar sempre alguém para estar na nossa retaguarda, irmãos. Deus é maravilhoso e fiel. Jesus, quando subiu ao monte, ele chamava os 12, mas nem sempre ele percebia que os 12 tinham boa vontade para ir, porque tinha sempre alguém cansado. O mal dessa geração agora, irmãos, é o cansaço. A gente vê jovens cansados, a gente vê pessoas tão novas, esgotadas, cansadas, sem motivação, sem força. E Jesus era incansável. E não estou falando de Jesus 100% Deus, eu estou falando de Jesus 100% homem. Passava o dia no sol escaldante do deserto, acordava cedo, orava por todo mundo, abraçava todo mundo, curava, falava, aconselhava. E no fim da tarde ele subiu ao monte para falar com o Pai e desfrutar da presença gloriosa do Pai em oração naqueles montes onde ele orava. E levava consigo Pedro, Tiago e João, porque era difícil, praticamente impossível, os 12 ter a mesma boa vontade, determinação e ânimo para subir o monte, depois de um dia cansativo de sol do deserto, um dia cansativo de murmurinho da multidão. Irmãos, você já esteve em um lugar onde há uma aglomeração, as pessoas falando, mulheres falando, crianças falando, animais mugindo, sabe, irmão? O dia inteiro aqueles decibéis nos seus ouvidos, pessoas gritando daqui, gritando acolá, um dá glória a Deus, um glória a Jesus, outro grita lá, Jesus, me cura, cura não sei quem. E assim era o dia deles, uma rotina diária. Tanto é que eles estavam tão esgotados que teve um dia que Jesus abraçou aquela multidão, orou por todo mundo e queria orar no monte, mas Jesus olhou para a fisionomia deles, estava todo mundo assim. Ele disse: olha, peguem o barco, vem cá, peguem o barco, vai para o outro lado. Vou subir ali para falar com o Pai, mas vocês vão indo e descansem. Porque Jesus sabia que o ministério dele estava se encerrando, mas dos discípulos ainda tinha muita lenha para queimar, irmãos. E agora eles pegam o barco, vão para o outro lado do mar da Galileia. Jesus pega o caminho do monte aqui. Eu imagino Jesus saindo discretamente, disfarçadamente, porque a multidão não largava do pé de Jesus, irmão, era incansável, né? E aí Jesus sobe ao monte, está lá falando com o Pai, mas lá falando com o Pai, na glória, na presença do Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa, os anjos ali em volta daquele jardim, a glória maravilhosa se manifestando. De repente, uma revelação para Jesus, que os discípulos estavam à deriva no meio do mar. E agora Jesus desce do monte rapidamente, chega na praia, olha para um lado, procura um barco, não acha, olha outro barco, não acha, porque aqueles pescadores, eles tinham um hábito. No final do dia, quando eles iam da pesca, por serem embarcações pequenas, irmão Flávio, eles costumavam recolher embarcação com medo de tempestades, né? De modo que quando Jesus foi, não havia um barco ali para que ele pudesse entrar e ia encontrar o discípulo. Ele foi andando sobre as águas, e vai andando sobre as águas, raios e trovões, escuridão, e Jesus andando. E quando ele se aproxima daquele barco, você sabe o que aconteceu. Aleluia, os discípulos se apavoram. Pedro diz: não é o mestre, Senhor, se é tu, manda eu encontrar contigo. E ele diz: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Vamos pular a parte que ele afunda, né, irmãos, para ele não passar vergonha aqui. Mas a verdade é que foi o único que andou sobre as águas. Para nós caminharmos para a conclusão da pregação, irmãos, Jesus, essa oração sacerdotal, ele vai detalhando minuciosamente aquilo que ele quer para a vida dos apóstolos após a sua partida. Ele diz no versículo 7: agora sabem que tudo que me tens dado vem de ti.
Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o homem só pode receber alguma coisa se for enviada de onde? Do céu. Ah, pastor, mas até o pãozinho para o café da manhã, amanhã que eu quero, vem do céu? Vem. É Deus que providencia tudo. As mínimas coisas que a gente precisa, irmão. Tudo que a gente precisa, a gente só recebe se vier do céu. Se não for liberado, a gente não recebe. Tanto é que Pilatos, quando foi interrogar Jesus, disse: olha, tu não sabe, você sabe quem que você está falando? O profeta: ah, eu sou Pilatos, eu tenho poder de te soltar, de te absolver. Jesus olhou para ele com um olhar de pena e disse: nenhum poder você teria se não fosse enviado do alto do céu, pelo meu Pai. Então, irmãos, Jesus intercede pelos apóstolos. Ele diz: agora sabem que tudo que eu tenho tem dado vem de ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes a eles, e eles a receberam e ficaram sabendo que é a verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Olha que coisa linda, irmão. Jesus está narrando aquilo que foi a convivência dele no dia a dia com os apóstolos, e ele está dizendo na prática o que? Eu discipulei eles ganharam outros discípulos, e a obra está evoluindo e crescendo. É por isso, Pai, que eu intercedo por eles. No versículo 9 ele fala: eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que tu me destes. Versículo 10: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me destes. Agora versículo 11: estou indo perto de ti, eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me destes, guarda para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Ele está falando sobre unidade, e ele está falando sobre união e comunhão. Aleluias. Um dos grandes males da igreja de hoje também, além da fraqueza e do cansaço, é a desunião, é a falta de união, é a falta de unir-se um ao outro, é a falta de propósito de um, aleluias, dar força para o outro. A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair não há quem o levante, mas se forem dois, haverá quem o levante. A palavra está cheia de passagens que fala sobre união, sobre unidade. O Salmo que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, queridos, Jesus está pedindo que é o Pai, que o Pai nos dê essa unção para que a gente viva em união, que nós tenhamos unidade de maneira de pensar de maneira uniforme, todo mundo querendo o bem do reino, o crescimento da obra, querendo a expansão do reino do Senhor, todo mundo cumprindo o seu papel no corpo de Cristo. A gente sabe que nem todo mundo é coração, que todo mundo é pé, que todo mundo não é orelha, nem nariz, nem olho, nem boca, mas o corpo tem muitos membros e todos eles são muito importantes. E aqueles membros que a gente não vê, às vezes são os que são mais valorosos dentro da própria casa de Deus. Porque a gente vê as pessoas no altar e diz: ah, mas como eu gostaria de estar ali, eu queria estar pregando, eu queria estar contando, eu queria estar fazendo alguma coisa no altar, eu queria estar com aquele microfone na mão. Não é para quem quer, é para quem Deus escolhe, irmão. Porque eu nunca quis, essa é a verdade, uma pessoa tão tímida como eu era, alguém que nasceu na zona rural, interior do Maranhão, irmãos. Eu evitava passar onde tinha 2 ou 3 pessoas, eu dava a volta para não passar, para não ter que conversar, para não dialogar, por causa da chamada bendita timidez. Mas a palavra diz que os tímidos não que herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, eu nunca quis, eu nunca imaginei que seria pastor. Então não é para quem quer, é para quem Deus escolhe carregar esse fardo pesado. Aleluias. Mas não é porque você não está na frente, não é porque você não é pastor ou não tem cargo, que você é menos importante de quem é pastor, de quem tem cargo, de quem sobe aqui. Porque aqueles órgãos que a gente não vê, às vezes é que são mais importantes no corpo. Quer um exemplo? Alguém já viu o coração? Alguém já viu o seu coração? Se é bonito, se é gordo, magro, branco ou preto? Ninguém sabe como é o coração. A gente só sabe que ele está funcionando, que ele está aqui, né? O órgão mais importante, um dos mais importantes do corpo, ninguém consegue vê-lo. Ele está camuflado, ele está trabalhando nos bastidores ali, ó. Aleluias. E todo mundo sabe que ele está trabalhando, todo mundo sabe que ele está funcionando, todo mundo sabe que ele está desempenhando o seu papel. Assim é os bastidores da igreja. Você pode não estar em cima do altar, mas você está aí intercedendo. Você pode não estar pregando, mas você está na madrugada orando. Você pode não estar subindo aqui e cantando, mas você está dizimando, você está ofertando, você está intercedendo pela vida da sua liderança. Isso é muito precioso diante do reino de Deus. É o que mantém a igreja com as portas abertas, irmãos. É você que está sentado nessa cadeira.
É você que é dizimista, é você que é ofertante, é você que é intercessor. É você que ora pelo bispo Cacá e pela pastora Camila, pelo pastor Flávio e pela pastora Lu, irmãos. É um fardo muito pesado. Aleluia, nós vamos encerrar. Eu queria que você se colocasse de pé. Mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é a mesma que foi para Daniel. Tu, porém, vai até o fim, e no final dos teus dias descansarás e se levantará para receber o seu galardão. O descanso não é agora, irmãos. É hora de trabalhar, é hora de produzir, irmãos. Não fique parado, se movimente, porque quando você se movimentar, o poder de Deus estará se movimentando dentro de você. Porque no princípio da criação, a palavra diz que no